Já está no ar o programa Nossa Terra. Um bom dia para você, meu amigo e amiga. Bom dia para você que acordou agora. Um bom dia para você, dona de casa. Hoje é sábado. Hoje é considerado pela Bíblia o dia do Senhor, né? O sábado é considerado o dia do Senhor. Mas para aqueles que têm um dia de sábado como um dia de respeito, de santificação, nós queremos parabenizar você. Um abraço bem forte para todos que estão ligados aí. Alguém que por acaso abriu o seu celular e apareceu o programa Nossa Terra, seja bem-vindo, parabéns. Você está no melhor programa de judaísmo dentro da internet, onde aqui nós anunciamos judaísmo de verdade. A gente leva para você a potente, soberana palavra de Deus e ministramos conforme a vontade do Criador, né? Nós procuramos sempre estar levando novidade, porque a santidade ela depende de vários fatores. Santidade não se adquire numa oração ou numa decisão, não. Ou mudar de religião, isso não significa ter santidade. Santidade é a obediência aos mandamentos de Deus, como diz na própria palavra, e isso faz com que crie um vínculo entre nós e o Hashem, entre nós e Deus, né? Shalom, Ruth. Shalom. Um feliz sábado para você. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Mas abrindo o programa, nós vamos aqui, falando no sábado, vamos fazer aqui uma leiturazinha bem pequena de um versículo que se encontra em Ezequiel, no capítulo 20, e o versículo 20 diz assim, a potente palavra de Deus, né? Santificai o meu sábado, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saiba que eu sou o Senhor vosso Deus. Quem falou isso? Deus. Né, Ruth? Se ele falou, está falado, não está? Tá falando. Falou. Aqui diz assim, a parte A do versículo diz assim, santificai o meu sábado. Ele falando. Pois servirá de sinal entre mim e vós. É o sinal. Quem tem ele, né, tem um sinal dele. Quando você guarda o Shabat, quando você santifica no Shabat ao Eterno, você está aqui recebendo o quê? Um sinal, uma marca, né? Porque você está respeitando o dia que o Eterno terminou de criar o mundo e aí ele parou de criar. Então, a parte B diz o seguinte, para que saiba que eu sou o Senhor vosso Deus, quer dizer, santificai o meu sábado, servirá de sinal entre mim e vós, uma ligação, para que saiba que eu sou o Senhor teu Deus. Pelo que Deus diz aqui, quem não guarda o sábado não conhece o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele continua na ilusão. Ruth, esse mundo é tanta ilusão. A gente que estuda judaísmo, a gente que estuda Cabalá, a gente sabe que esse mundo é cheio de ilusão, cheio de treta. As coisas que nós acreditava como santa, hoje a gente vê que elas são profanas. Só engana. Aquilo que a gente achava que era santidade é idolatria. Ei, desperte, esse mundo é só ilusão, é um mundo de mágica. Esse mundo aqui só tem valor quem tem dinheiro. Verdade. Né? Só tem valor quem tem dinheiro. Então é um mundo de ilusão. Todos os santos que já passou aqui na Terra, até os da Bíblia, todos sofreram decepções com esse mundo. Porque quando a gente é marcado para vir nascer nesse mundo, aqui no planeta Terra, a gente vem numa esperança de algo melhor, um sonho, um paraíso. E quando chega aqui, é um mundo de concorrência, decepções, De ilusão, né? de imoralização do ser humano, a degradação da moral do ser humano, é a divisão de que tu é de Deus, eu sou do diabo, é a divisão de que um presta, outro não presta, um é da luz, outro é das trevas,
é das trevas, outro diz assim, não, mas a tua religião não é boa, boa é a minha, né? Então, existem muitas coisas aí que a gente fica... Então, nós viemos para cá, para esse mundo cheio de escolha. Como é que você vai escolher uma coisa boa, uma coisa ruim, se você chegou aqui nesse mundo e viu tudo errado? Olha, você escolher coisas boas nesse mundo precisa de muita misericórdia do Criador na sua vida. Porque aquelas pessoas que você confia, esses que são os mais falsos. Quanto mais a pessoa está perto de você, mais ela te conhece. Pois mais falso ela é, porque as pessoas que ouvem ela falar mal de você, aí dizem, não, mas ela é amiga dela. Né? Então fala. Uma vez houve uma confusão, e eu conversando com um advogado, ele disse, não, mas essa pessoa morava junto com essa pessoa. Né? Quer dizer, come do mesmo prato, mas Judas foi assim. Mas o pior inimigo é aquele que come junto. Judas foi assim, né? Aí Jesus confiou lá e ele metia a mão no prato de Jesus para comer. Mas foi o traíra, né? Então, preste bem atenção uma coisa, nesse sábado pela manhã. Cuidado com quem está do teu lado. Existe inimigo, mas também existe amigos. Tem amigos mais chegados que irmão. Mas tem amigos que parecem amigos, mas é inimigo. Por dentro é um dragão. É uma traíra. É uma cobra. Ele te abraça. Ele te abraça. Ele fica com a boca no ponto de dar morrer. Na hora de dar o veneno, passar o veneno, ele passa. Ele ou ela passa. Porque essa é a atitude daquela pessoa. Aquele que morde e assopra, né? Vê aí que... É bolacha. Tu não usa óculos? Bolacha. Não eu uso óculos, porque o farol aqui dá bem na minha cara. Tá na bolacha, né? Um abraço aí, bolacha, para você e toda a sua família. Bolacha azul. Mas, na realidade, Ruth, então é o sinal, é a marca. Isso aqui não é religião, não, é Deus falando. Tu sabia, Ruth, que quem faz um testamento, ele morre? Morre. Aí diz que aqui é o Velho Testamento. Olha o filho da ignorância, os filhos da ignorância. Esse daí, quando ele faz o testamento, certo que todo ser humano morre, ou vai morrer, ele já está preparando a família para não ter tanta confusão, né? Porque um pai, quando ele descuida e morre, aí você vê a briga, né? É por isso que eu digo que esse mundo é da ilusão. Porque Deus deixa uma Bíblia. Aí Roma e Grécia, para enganar esse mundão. Eu fui enganado. Todos nós fomos enganados, ainda estamos enganados ainda. O que Roma e Grécia fez para tomar o poder político e religioso? Criou um livro novo, chamado Novo Testamento. E o Velho Testamento, que saiu das entranhas de Deus, que saiu das entranhas dos profetas, que morreu muita gente por isso. Aí eles colocaram assim, Velho Testamento, quer dizer, se há um testamento, então o dono morreu ou vai morrer. Agora me diz, quando foi que Deus morreu para entrar outro testamento? E a autoridade do pai mundo de ilusão. Através do filho. Será que se pode? Não. O pai faz um testamento, o filho vai lá e anula. Não está vendo isso? Faz outro. Isso foi para enganar a mente do ser humano, que é fraca de conhecimento. Porque hoje não. Hoje tem se levantado muita gente com a verdade. A verdade está na Bíblia. Mas iludiram com tanta coisa, colocaram tanta coisa no Novo Testamento, que nem Jesus não sabe daquelas coisas que está lá. Não sabe não. Né? Porque na época que Jesus veio, ele não era evangélico. Não. Ele não era cristão. O Novo Testamento diz que ele era um judeu. Só aí já quebrou muita ilusão. E ele só pregava em sinagoga? Pois é. Qual era a religião que Jesus pregava? Pega a tua Bíblia aí, o Novo Testamento. Aí tu vai ver 20 vezes ele pregando aonde? Na sinagoga. Lucas capítulo 4, verso 16 diz que no dia de sábado ele entrou aonde? Na sinagoga. Porque na sinagoga, dia de sábado, se guarda o quê? O Shabat. E aí deram para ele o quê? O livro do profeta Isaías. No capítulo 61. Naquele tempo não tinha capítulo. Aí ele leu. O Espírito de Deus está sobre mim, porque me ungiu. Aí
Mas aquilo é a missão de Isaías, que dizia que o Espírito... O livro está falando de Isaías. Que era dele. Agora, Yeshua, ou Jesus, ele entrou na sinagoga já no final da reunião. Porque quando é que pega o livro do Navi, que é o profeta, e quando é que a gente, dentro da sinagoga, entrega para alguém dentro da sinagoga, por exemplo, a gente não vai botar qualquer pessoa que chegou, um visitante, entregar o livro para ler, um livro de Navi. Não, senhor. Na sinagoga, só os oficiais que lê livro, que lê e faz parte da reunião. Até para entrar na sinagoga é difícil. Mas ele, como era Jesus, Yeshua, como ele era um líder, ele fazia parte do ministério. Ele era rabino. Era rabino, diz lá no Novo Testamento, mestre. Ele fazia parte, foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, onde ele leu que o Espírito de Deus está sobre mim. E terminou o livro, né, de ler, porque o livro do Navi é a base ali de quê? Da Haftará. O que é Haftará? Uma conclusão de tudo que nós estudamos ali durante a manhã. No livro do Navi se acha uma conclusão, é matemática profunda. Quem não conhece, é até estranha de ver a gente falar. Mas o interessante, Ruth, é que tudo é ilusão. Criaram na religião ilusão. Criaram. E de cada vez está criando mais. Hoje em dia, aqueles pastores antigos que tinham tradição, que mantinham a moral da família, que tinham as doutrinas do seu ministério, hoje ele não pode mais exercer isso. Inventaram tanta coisa, e estão inventando mais. E o mundo abraçou. O mundo abraçou. Quando lá na Bíblia diz que não se pode, por exemplo, assim, que o próprio Jesus não falaria em praça pública. Né? É proibido no Novo Testamento do obreiro ir em praça pública, em pregar, em fazer show. Hoje em dia, o que lota não é igreja, não. O que lota hoje é show nas praças públicas, lugares festivos, aonde ali fizeram uma coisa profana, ali eles diz que um louvor a Jesus, uma adoração a Jesus. Isso aí tudo é ilusão. Ah, mas eu sinto o poder, Deus falou comigo. Deus não está nessa coisa aí, não. Tá, não. Os velhos pastores, as velhas lideranças, os que mantêm ainda a tradição, sabem que nada disso Deus faz presente. Porque é um escândalo. Isso aí não segue Bíblia. Não segue. Não está escrito na Bíblia uma vez que um cantor ou uma cantora foi pregar em tal lugar dentro da Bíblia e ganhou tantos R$1.000, que vive só para pregar. Os pastores da época, que eram os apóstolos do Novo Testamento, os discípulos, eles faziam tudo de graça. O que está escrito lá no Novo Testamento? Receber e dai de graça. Agora, a manutenção, porque é o seguinte, é melhor gastar um dinheiro grande com show do que dar um dízimo, uma oferta na igreja. É assim que eles estão vendo. É a visão da rua, da ilusão, da imundície. Porque isso é imundície. Negociar com o próprio dízimo. Aí você, ao invés de estar congregando, você pegar e dizimar, ofertar na sua igreja, na sua congregação, na sua religião, para quando você for ao domingo com sua família, lá, tudo bonitinho, tudo. Mas é porque você está colaborando. Agora você quer ir para as igrejas, chegar lá, achar central de ar-condicionado, o palácio todo limpo, e você não contribuir. O que a Bíblia diz? Está comendo o pão da vergonha. Mas eu não sei se é Ageu que diz assim, muitos estão cuidando de suas casas, né? E deixa a casa do Senhor abandonada, faltando tudo. O que tem de pastores sofrendo por causa dessa imundície que estão fazendo por aí. O que é essa imundície? Hoje em dia, as críticas estão em cima das igrejas, dos dízimos, das ofertas. E ninguém quer mais. O governo, presta atenção, você que critica dízimo e oferta, o governo federal, nem estadual, nem municipal, não mantém igreja evangélica, não. Nem religião nenhuma. Eu sei que existe muitas igrejas aí que têm condição, que ganham milhões, mas tem aquelas que, coitado, o pastor passa necessidade.
Quantas vezes nós já ajudamos pastores, chega na nossa porta aqui, está com dificuldades, né? É muito melhor vir pedir para mim do que pedir para o ímpio. Né? E o ímpio dá, mas sai falando, aí, né? Cadê o Deus dele? Cadê o Deus dele? Então, meu amigo, a gente passa o que passar na obra, mas não fica pedindo não, porque você é um líder. Cadê o teu Deus? Cadê? Né? Então, a gente não ia nem falar isso, mas porque hoje é sábado, hoje é o dia de santificação. Então, Ezequiel, capítulo 20, verso 20, diz assim: santificai meus sábados, né? Pois servirão de sinal entre mim e vós. Ei, Deus quer um sinal contigo. Que sinal é esse? Sábado. Porque se tu guardar o sábado, tu guarda a lei. Se tu não guardar o sábado, você pode guardar 9 mandamentos, mas não guardou o sábado, você está fora da lei. Tem 2 sinais que o Eterno deu para o homem, né? Espiritual é o sábado e outro é o sinal da circuncisão, né? Porque Ezequiel, bem dizer, ele deu vários sinais, como diz aqui no capítulo 20, versículo 20. Aqui no 12 também o Senhor diz: também lhe deis os meus sábados para servir de sinal entre mim e eles, para que soubesse que eu sou o Senhor que os santifica. Hoje, por exemplo assim, aquele que é servo, aquele que diz assim, eu sou servo do Deus Altíssimo. Observe o que é que ele come. Que ele come. Porque Levítico capítulo 11, Deus dá um cardápio para os seus servos. Repara o que é que essa pessoa come. Eu sou um servo de Deus. Vê se ele é dizimista ou ofertante. Se não for, descarta. Aqui no versículo 16 do capítulo 20 diz assim: porque rejeitaram os meus juízos e não andaram nos meus estatutos, profanaram os meus sábados, após o seu coração andava após os seus ídolos. Quer dizer, ele muda até de Deus, né? Porque muda. Não obedece. Não, quando você não guarda. Porque é o seguinte, Ruth: se é um selo, se eu guardo o Shabat e é um selo em mim, então eu não vou atrás de outro Deus, de outros ídolos. Não, de jeito nenhum. Porque na realidade, a Bíblia mostra para nós que nós temos que ter adoração somente ao Eterno, só ao Eterno. A Bíblia não mostra para nós sobre mediadores. Lá no Novo Testamento colocaram que é um mediador responsável por tudo da terra. Pronto, eu que mando aqui na terra, né? Qualquer coisa, fale comigo que eu vou lá em cima e falo com o papai. A palavra Israel significa direto a Deus. Você pode ir direto a Deus, conversar com ele e ele com você. As portas. Aí disse, não, mas rasgou o véu do templo. O véu do templo rasgou. Aí agora não é mais separação entre nós e Deus. E como é que tem que ter mediador, Ruth? Se o véu do templo rasgou, isso é uma mentira muito descarada. O véu do templo rasgou e não há separação entre nós e Deus. Nunca houve, Ruth. A única sombra ou fumaça que separava nós de Deus, sabe o que era? O pecado. O pecado. O pecado. Aí não, mas o véu do templo rasgou, não há mais separação entre nós e Deus. Então não precisa de mediador. E como é que fica falando que tem que ter um mediador, um advogado, para falar com Deus? Isso é exclusão da raça humana do Criador, Ruth. É uma separação. Roma, a Grécia fez isso. Jogou na época de Constantino essas coisas. E as pessoas da época aceitaram. Não foi porque eles não são inteligentes, não. Foi na pressão. Aceita, então acaba contigo. Eles chamaram na época de Constantino, o imperador, chamaram toda a liderança religiosa. Vamos fazer uma. É essa aqui. E a Castilha é essa. Quem estiver fora dela, nós vamos matar. Aí criaram a tal de uma Santa Inquisição. Morreu muita gente, ó. Aqueles que não faziam o que eles queriam, eles matavam em nome de Deus, né? Aí dizendo, herege, está desobedecendo a Deus, vamos matar eles. Vamos. E aí criaram um temor no meio do povo. Nós todos somos resultado desse medo que foi criado, implantado dentro da sociedade, dentro da religião, para domínio de poucos. Poucos dominam esse mundo.
A lei do mais forte? Mas pela internet, pelo conhecimento, pelo desenvolvimento que nós estamos tendo nesses últimos dias, nós estamos vendo homens e mulheres na internet mesmo, falando corretamente como a Bíblia está. Está abrindo os olhos. Está abrindo os olhos, estão vendo que Deus não é homem para que minta. Está escrito, Deus não é homem para que minta. Porque eu não vou dizer que um homem é Deus e crer e correr atrás dele. Isso é idolatria. Aí diz, não, mas eu sou santo. Eu não sou sou santo igual. até o tutano, nem cuspo no chão. Sou santo, sou santa. Ei, tudo é ilusão. Salomão, ele, por ser muito rigoroso, era o maior rei, foi o maior rei, dos maiores reis de Israel, né? E o maior foi o pai dele, depois foi ele. Mas um dia, a ilusão também enganou ele, né? Ele foi enganado por 2 horas pela ilusão, ele foi levado. Ele viveu 11 horas nessas 2 horas de ilusão. Ele foi jogado para fora do palácio. 600... Ei, dentro de 2 horas, nós medimos 11 meses. Nós medimos 600 quilômetros que ele foi lançado para fora de Jerusalém, de Israel. Fora do país dele. Foi viver como um mendigo. Mas como 11 anos. Tá? Como ele era trabalhador, ele começou a... Na ilusão. Isso tudo na ilusão. Ele começou a trabalhar e prosperar, casou, teve filho. E aí a enchente veio e matou, derrubou a casa, matou a mulher e o filho dele. Tudo só ilusão. É o que nós estamos vendo hoje. Muita ilusão, mas tem um povo que está despertando. Porque a Bíblia diz né? que por causa do pecado, o amor de muitos esfriaria. Aquelas pessoas que a gente acreditava que era santo, que era... Hoje a gente está decepcionado. Vou acreditar em quem? Deixa de acreditar em Deus para acreditar no homem. Deixa de acreditar na criatura, no Criador para acreditar na criatura. Está lá em Carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 25. Eles deixaram de acreditar na criatura, no Criador, para seguir a criatura. Né? Deixar de acreditar no Criador para seguir a criatura. É o que está acontecendo hoje. As pessoas estão indo atrás de quem? De Deus? Não sabem nem o nome dele. Eles querem dinheiro, fama, poder. E o príncipe desse mundo dá. Porque tudo é ilusão. Nós começamos dizendo desde o princípio que esse mundo é um mundo de ilusão. De ilusão. Agora, fique na realidade, porque a realidade é que te liberta da ilusão. A realidade é a palavra de Deus. Se Deus está dizendo aqui na Bíblia que hoje é sábado e tu é um religioso, aí se você guardar o Shabat, tu tem o sinal dele. Senão, tu vai ter o sinal do mundo. Qual é o sinal do mundo? A besta, é o anticristo que está vindo aí, pois vai te fritar. Vai, porque ele vai achar você em falha e ele vem já sabendo a questão em falha dele. Ele não vai nem brigar por esses, ele vai atrás daqueles que tem marca, que tem sinal, que guarda os mandamentos, que santifica-se. Não para que o mundo possa ver, mas para que Deus veja e o nome de Deus seja santificado nele ou nela. Baruch Hashem, vamos lá para a oração, né? Abrahá. Abrahá. A bênção da manhã. Mantefilá. Baruch. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que remove o sono dos nossos olhos, a dormência de nossas pálpebras. Seja a tua vontade, eterno nosso Deus, Deus de nossos pais, que nos costume de estudar a tua lei, faz apegar-nos aos teus preceitos. Não nos deixe cair em poder do pecado, da transgressão, da iniquidade, da prova e do desprezo. E que o mau impulso não nos domine. Afasta de nós as más pessoas, maus amigos. Faz com que nos apeguemos aos bons impulsos, aos bons atos. Obriga o nosso impulso a servir-te. Faz com que achemos hoje, todos os dias, graça, misericórdia e piedade a teus olhos e aos olhos de todos que nos vê. Concede-nos bondade generosa. Bendito sejas tu, eterno, que concede bondade generosa ao teu povo, Israel. Que seja a tua vontade, ó eterno, nosso Deus, e Deus de nossos pais, que nos livre hoje e sempre
dos homens arrogantes, da arrogância, do homem mau, da mulher má, do impulso mau, do mau amigo, mau vizinho, da má ocorrência, do mal olhado, da má língua, da falsa acusação, falso testemunho, do ódio humano, da calúnia, da morte desastrosas, das más doenças, dos maus acidentes, de um julgamento severo de implacável acusador, seja ele israelita ou gentil. Também livra-nos do castigo do inferno. Eloheinu, Deus nosso e Deus dos nossos pais, lembra-nos com boa lembrança diante de ti, visistes com a tua salvação e piedade. Desde os antigos céus, recorda em nosso favor, eterno nosso Deus, o amor dos teus antigos servos, Abraão, Isaque, Israel. Recorda também o pacto, a benevolência, o juramento que fizeste a Abraão, nosso pai, no monte Moriá, a oferenda que este fez de Isaque, seu filho, quando amarrou sobre o altar, conforme está escrito em tua Torá, a qual ele, o Eterno, disse para Abraão: através de ti serão benditas todas as famílias, né? Baruch Hashem. Baruch Baruch Hashem. Hashem. Ruth, eu vou terminar aqui. Ontem eu falei do alfabeto hebraico e as suas comparações, seu significado, né? Aqui eu comecei do Aleph e parei no Kaf. Hoje nós vamos Mer até o Tav. Porque o alfabeto hebraico, ele começa no Aleph, a primeira letra do alfabeto hebraico, mas a última letra é o Tav. O Mer, ele significa cajado. O Mer significa cajado. Infiníssimo, ele significa controle, autoridade e língua. Então, a palavra Lemet, é isso, Lemet, significa controle, autoridade e língua, e significa cajado. O Men, que é o M, ele significa líquido, caos e problemas. Significa água e mar. A letra é M. O Men é uma letra redonda, mas tem uma abertura embaixo. Agora o Nu. O Nu significa atividade, infinito e vida. Mas em hebraico, Nu significa peixe, que é a letra representada pelo N, que é o nosso N mesmo aqui do nosso português. O Samer. O Samer, ele significa apoio. É algo que nos apoia. Pode ser uma árvore, pode ser um monte, pode ser um rebanco, algo que nos apoia. O Samer significa infinito, suporte ou ajuda. Ajuda é alguma pessoa que nos ajuda, nos apoia em alguma coisa que vamos fazer. Mas o Samer é considerado no hebraico como apoio. E a letra é o S em português. O Ai. O Ai significa olho. Olho. O Ai significa infinito, ver, saber e entender. Então, no hebraico, o Ai significa olho. A-E-I-O-U. O Per, que significa, no hebraico, boca. Infinito é falar, abrir e palavras. Tessade, a letra já parece mesmo o que ele já está dizendo. Tessade significa um anzol. O anzol, ele significa, no finício, no alfabeto, finício significa apanhar, precisar e desejar. É o anzol. Se usa para quê? Para pescar, né? Pegar peixe. Ou pendurar alguma coisa. O Kuf, essa letra, ela simboliza nunca, que é o K e o Q. Mas infinito significa atrás, o último ou o menor. É a letra Kuf. O Resh, a palavra Resh, mas o Rosh e o Resh, Rosh é cabeça, mas o Resh significa também cabeça, mas infinito é homem, cabeça ou maior. Então, o Resh. Tem o Shin. A letra Shin
ela significa, Shin, ela é uma letra assim com um ponto em cima. Ela significa o quê? Dente. Esse dente aqui tem raízes, significa Shin. O Shin, no fenício, é consumir e destruir. Mas em hebraico significa dente. Ou pode ser o Sim ou Shin. Essa letra, quando muda o ponto, de um lado para o outro, aí tem uma mudança na pronúncia, Sim ou Shin. O Tav é uma forma de cruz. Uma forma de cruz, Tav. Esse Tav, já nos fenícios, né, no alfabeto dos fenícios, é sinal, aliança e símbolo. No judaísmo é sinal, ele representa a letra T. Então, Tav. De ontem para cá, nós falamos da representação do alfabeto Aleph Beit, que é do Aleph ao Tav, e o significado de cada letra. Quando a gente está estudando o hebraico, seja o arcaico, seja o hebraico moderno ou fenício, a gente é como uma criança que está aprendendo o ABC, o significado de cada letra, para depois a gente formar as palavras. Mas agora nós vamos falar de que, Ruth? Da Torá, na página qual? Da Torá. Página 36. A Torá. Se você tiver uma Torá aí na sua casa e queira nos acompanhar aqui direto do programa, você pode, no conforto do seu lar, acompanhar. Nós estamos fazendo a Parashá, que é a Parashá de Lechá, de Gênesis, capítulo 15, Bereshit 15 no hebraico, né, Ruth? Shabbat Shalom, Eliane. Shabbat Shalom. Eliane, Nós vamos começar... Lá no estado de Minas Gerais. Nós vamos começar... Hoje de manhã, a gente estava assistindo na TV aí, liberal, né? Belém do Pará. Tava passando aí uns queijos. Aquilo é queijo para quem? Para rei comer? Eu acho que é para rico, caro, né? Um queijo por R$2.600. Grandão. Aí abriram lá o queijo, o repórter comeu um pedaço, sabor, chique. Aqui a gente assistindo, deu água na boca. Mas tem que passar um ano, né? Aquilo ali é o seguinte, curtir aqueles queijos daquela maneira depende muito, porque a gente acha caro. R$2.600 um queijo desse tamanho. Ele tem 18 quilos de peso. A gente acha caro, mas o trabalho que aquilo dá, a temperatura, você tem que estar virando, você tem que estar passando um pano nele de vez em quando para tirar o fungo, né, que é o mofo. Na casca. Né? Aí a casca endurece. É como se tratasse de uma criança. Aqueles queijos ali é muito bem tratado. Mas eles ganharam, né? Aí no campeonato aí de queijo, eles ganharam o primeiro lugar, né? Tem até selo internacional. Lá em Minas Gerais. Que o queijo de Minas, o pão de queijo de Minas Gerais é gostoso. Bem que de Araguaína. Já é bom, né? Quando a gente desce do ônibus, quando eu cheguei a Araguaína ali, eu já penso logo assim, vou tomar um café com 2 pães de queijo. Café pretinho mesmo. Porque você sente o sabor do pão de queijo mineiro. Então é isso aí. Então um abraço para você, Eliane, e toda a sua família aí em Minas Gerais, né? Shalom. Shalom. Feliz sábado para você aí. Fala para ela. Já falei. Já falou. Fala de novo. Que quanto mais shalom você der para uma pessoa, mais paz ela terá. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Então vamos falar em hebraico que é melhor. Vai. Gênesis capítulo 15. E o versículo nós vamos começar do versículo 9, que ontem eu falei que a gente ia falar dos animais. Cada animal representa uma cidade. É tipo o time de futebol, né? Cada time de futebol tem um pássaro, um animal. Símbolo. Um símbolo. Aqui é as cidades. O símbolo do meu time é um urubu. Flamengo. Porque tem uns que é um leão, né? O leão é o nosso time, que é o do Remo, Belém do Pará, tem o leão. E aqui nós vamos falar também dos símbolos que cada animal representa a cidade. Porque é que toda vez que você pega o Sidu para ler, você sabe qual é a primeira palavra que tu fala? Qual? Baru.
É porque toda oração do judeu começa, a palavra baru, no hebraico, traduzindo, transferindo para o português, significa abençoar. Toda vez que o judeu vai orar ao Eterno, ele está abençoando o Eterno. E tem gente que se escandaliza com isso. Diz que não, Deus não precisa. É uma coisa, ele diz assim, eu me santifico, o Eterno falando, ó, eu me santifico em vocês. Então que haja santidade. Santificai-vos hoje e amanhã o Senhor fará grandes coisas em sua vida. Tu quer ser santo, tu quer ser abençoado, tu quer que as tuas orações tenham resposta, santificai-vos hoje. Então toda oração que a gente vai fazer, porque toda oração entra essa frase aí, Baru, que significa bem-vindo, bendito. É gostoso demais. Tu já pensou, toda vez que você vai chamar ele, você está chamando ele de bendito. Ai, mas tem uns que quer o cara lá de cima. Quer orar pro cara lá de cima. Isso é falta de respeito. O Eterno não se trata como se trata um ser humano, não. Ele é excelente. Ele é excelente por excelência. A gente tem que tratar ele como a gente reconhecer aonde estamos e que se a nossa humildade for para servir o Eterno e respeitar ele e falar Baru, Atá, Adonai, Elohim, Melech, Haolam. Veja como essas palavras são lindas. Vai lá, Ruth. Fica olhando para mim, tu não prega hoje, não. Gênesis capítulo 15, versículo 9. E disse a ele... Eu vou voltar um pouquinho aqui para o 8 para a gente entender direito, porque eu falei só disse a ele, né? O versículo 8. Versículo 8 do capítulo 15 diz assim: E disse o Eterno Deus, como sabereis que lhe hei de herdar? E disse a ele, quer dizer, Abraão pergunta para o Eterno, né? Aí o Eterno vai dizer para ele agora, ó, toma para mim, 3 novilhas, 3 cabras, 3 carneiros, e uma rola e um pombinho. E tomou ele isto tudo, partiu no meio, e pôs cada parte diante da outra, e a ave não partiu. E desceram os abutres sobre os corpos, porém os fez voar, enxotou-os. Abraão foi quando o sol estava para se pôr. Um sono pesado caiu sobre Abraão, e eis que medo e escuridão grande caiu sobre ele. E disse Deus, sabe com certeza que peregrinará, será tua semente, em terra que não lhe pertence, e farão servir e o afligirão 400 anos. E também a nação que há de servir, julgarei eu, e depois sairá com grande riqueza. Aqui é no Egito, né? Ele falou. Eles passarão 400 anos, né? Ruth, você vê aqui em Gênesis capítulo 15, existe um diálogo de alguém com Deus, de um líder com Deus. No Novo Testamento não existe isso. Você não encontra nenhuma vez Deus dialogando com um apóstolo, contra fulano, ciclano, discípulo, tal. Não encontra. E outra que aqui nós estamos ainda, que Abraão nem sabe, que a descendência dele, que o Senhor já está dizendo, que vai passar 400 anos, depois sairá de lá e vai sair rico, né? É porque, na realidade, Deus sabe tudo desde o começo. Desde o início. Sabe o fim desde o início. Aqui ele já está abrindo já a mente para que os profetas entendam que vai acontecer as perseguições no futuro, mas eles vão sair com galardões lá na frente. Rico, né? Rico. Só que ele não sabe administrar a riqueza, vai fazer besteira. É. Aí diz, tu, porém, irás a teus pais, em paz serás sepultado após uma boa velhice. Quer dizer, tu vais morrer e serás sepultado após uma boa velhice. E a 4ª geração voltará aqui
porque não se completou a medida do pecado do amorreu até aqui. E foi quando o sol já estava posto e ficou escuro, eis que um forno fumegante e uma tocha de fogo passaram por esta metade dos animais. Naquele dia, constatou o Eterno com Abraão uma aliança, dizendo: a tua semente dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Perate, Eufrates, o Queneu, o Quenizeu, o Cadmosneu, o Iteu, o Perizeu, o Refaíta, e o Amorreu, e o Cananeu, e o Gigazeu, e o Jebuseu. Aí aqui nas explicações, porque a gente lendo assim, o que a gente entende desses animais? Que o próprio Eterno veio e desceu fogo sobre eles, os animais partidos, né? Ruth, ali é assim, nós dois somos sócios. Uhum. Aí para a gente fazer um compromisso de uma aliança de nós dois, a gente pega um animal, que haja testemunho. Toda coisa de aliança tem que ter testemunho. Abre o animal no meio, as bandas. Ali eu pego na tua mão e passo no meio daqueles animais. Aí, o que acontece? Eles vão costurar aquele animal. Mas aí, aqui não fala de costurar e nem passou, o pessoal nem tinha testemunho. Ali só tinha o eu Eterno. estou falando como é aliança, rapaz. Sim. Porque tem hora que a Bíblia já fala direto, porque ela já falou de aliança no passado. Aí, quem é leitor da Bíblia e tem memória que grava, lembra-se de que uma aliança é feita dessa maneira. Aí, por exemplo, aí tem que vir o fogo do céu para que queime o holocausto, para selar essa aliança. É isso que o texto quer nos ensinar. Baruch Hashem? Mas aqui eles vão fazer um pacto com os reinos do futuro. Esses reinos ainda não existem aqui. Mas é feito o mesmo ritual. É um ritual, porque é o mundo espírita. Isso aqui não é feitiçaria, é tecnologia do céu. É uma maneira, por exemplo, assim, é uma coisa assim, para o mundo de hoje, para você fazer uma aliança com Deus de Israel, você que é homem, tem que circuncidar o seu prepúcio. Estava conversando com um vizinho aqui do lado. Aí chegou um rapaz que trabalha aqui na oficina e começou a ouvir a gente e dizer, não, porque eu sou assim, porque eu sou assim. Eu falei, ei, tu tem aliança com Deus? Aí ele ficou calado. Como é essa aliança? Eu digo, é cortar um pedacinho lá do pinto. Não, é Deus me livre. Pois é, então você já está fora da história. Então, Deus tem as coisas que para o mundo parece louca, mas para ele é obediência e sabedoria. O homem que não tem, por que hoje o mundo todo está cheio de homens inteiros que não tem aliança com Deus? Porque ensinaram errado. Ensinaram que o Velho Testamento acabou. Quer dizer, o Deus do Velho Testamento já não serve mais para nada, suas leis foram tudo. Agora tem uma coisa nova. E é mais fácil. Você não precisa guardar mandamento, não. Fique mesmo no pecado do jeito que tu está, que tu vai ver escuridão depois da morte. Aí, Ruth, o que é que o texto bíblico quer nos alertar? É que esse tipo de aliança houve entre quem? Davi e quem o outro? Ele fez aliança, como se fosse irmão. Jonathan. A ponto de, no dia... Mas essa aliança já foi de sangue, cortar num pedaço e volta. E o bicho não corta também, não mata o bicho, derrama o sangue. Isso aqui, esse tipo de aliança aqui, é esse aqui, ó. Corta aqui e aqui. É como se fosse um casamento. Mas é aliança, é ritual. Aliança. São rituais. Ali de Davi com Jonas. Quem não conhece os rituais acha que é macabro. Não, isso não é de Deus, isso não procede de Deus. Na minha Bíblia não tem. O cara disse na minha cara que dentro da Bíblia, não, Deus não pede dízimo para ninguém. Né? Aí eu fiquei olhando, tá bom. Eu sei quem está falando na tua boca. Não vem me disse nada, não. Porque é o seguinte, a gente deve deixar o peixe se enrolar com a rede que ele entrou. Ele vai se enrolando até a ponto de não sair. Porque a rede é como se fosse uma ilusão, uma mentira.
e o peixe entra e acha que sai. É uma armadilha. É uma armadilha no final. Termina sendo Então a preso. pessoa foi emprenhada pelo ouvido, não é abençoado e fica só reclamando, que a vida está assim. Mas não obedece. Né? Mas não obedece. Está na Porque cara pra que a você pessoa ser não próspero, obedece. o abençoado você tem que Olha, obedecer. eu como líder, eu ensino os mandamentos. Agora obrigar não. É. Eu não obrigo nem meus filhos. Eu ensino para eles sabem que o certo é guardar os mandamentos. Os que estão seguindo, tudo bem. Os que não estão seguindo, mas eles são responsáveis pela vida deles. Uhum. Diante do Eterno, um dia vai prestar conta. É. Mas foi ensinado. Assim também aos líderes, ensine. Se quiser obedecer, obedeça. O obedecer não depende de nós. Né? É. Quem quer benção, obedece. Quem não quer, padece. Agora a pessoa vem pedir, ora por mim, porque minha vida está assim. Mas está sabendo que a vida da pessoa está errada, porque ela está fora dos planos de Deus. E ela mesmo se ocultou dos planos de Deus. Aí quer que Deus... Só quer que Deus abençoe, né? Cleuson Campos. É Cleuson, né? É. Cleilson, né? Campos. Um abraço para você e sua família. Continue participando, meu amigo. Vamos lá. Versículo 9 diz assim: 3 novilhos. Esta aliança é conhecida na literatura rabínica como Berit Ben Rabetarim, aliança entre as partes cortadas. O Midrash explica que Deus mostrou a Abraão os 4 reinos que oprimiriam o povo de Israel, governado em pleno poder e perecendo em queda. A novilha simbolizava Edom, o Império Romano. A cabra representava a Grécia. O carneiro representava o Império da Média e da Pérsia. E a rola, os filhos de Israel. Pois aqui a palavra Tó não possui significado habitual de rola. Dado em aramaico, o termo empregado significa boi. Foi. E Ruth, essa palavra bem aqui no início do comentário, bem no início, esta aliança é conhecida na literatura rabínica como Berit Ben Rabetarim. É, aliança entre as partes cortadas. A palavra Berit, né? O Berit, ela significa o quê? Aliança. Aliança. Então, aliança das partes cortadas, que é para... a aliança... Existem 2 tipos de aliança com o Eterno, você faz. E uma delas é a parte cortada, que é a Brit Milá, né? A Brit Milá, que é essa aqui dos animais. E existe outro tipo que é cortar o dedo de um e de outro e ali fazer um juramento com o Eterno ali. Então são essas aí, o que o texto bíblico quer assim, nos mostrar que existe 2 tipos de aliança que há derramamento de sangue. 2 tipos. Mas existem outros tipos que não precisam derramar sangue. Aí diz assim, empregado, o significado de boi. A pombinha simboliza o povo de Israel. O rabino Shua diz, Abraão tomou sua espada e cortou em 2. Quer dizer, no meio, né? E formou 2 partes. Se não os tivesse dividido, o mundo não poderia existir. Mas ao dividi-lo, debilitou o seu poder. E colocou cada parte enfrentando a outra. Só deixou com vida a pombinha. Abraão se levantou e rogou ao Santíssimo, bendito seja, para que estes 4 reinos não subjugassem seus filhos, até que uma grande escuridão desceu sobre ele e adormeceu, por causa da intensidade com que orou para que seus filhos sobrevivessem a estes 4 reinos. Assim, cada animal representava um reino.
Uhum. que no futuro os descendentes de Abraão seriam atormentados por eles. Hoje há uma visão de Ezequiel na beira do rio, nas margens do rio. Ele olhava, no capítulo 1º, ele olhava e via algo que eram umas rodas, que entravam em outras rodas. Não é aquela da música da mina, não. Isso aí, ó, por exemplo, assim. A visão que Ezequiel viu, segundo relata a Bíblia, era a visão do trono de Deus. Que os 4 querubins, cada um tinha cabeças diferentes. Que aqui fala de quatro tipos de animais. Então, aquela visão entre as rodas que movia, quando dizia para frente já estava, para um lado, para o outro, para trás, eles já estavam porque estavam de frente para cada posição que o trono deveria ir. Aí ele observava que havia rodas dentro das rodas se movimentando. O que é que ele viu? Sei lá, fala aí. O átomos. Uma base do judeu é que no trono de Deus, ele viu, ali, o profeta viu, ele viu os querubins, os 4 querubins da glória, né? Mas também ele viu os átomos que circundavam, que circulavam lá em volta do trono do Altíssimo. Porque toda a ciência, ela está no átomo. Toda a criação aqui da Terra está no átomo. Agora, todo ser humano, qualquer parte da matéria, de qualquer coisa, tem o átomo dentro. Agora me diz, qual é o átomo de Deus? Ninguém nunca viu. De que Deus foi criado. A gente sabe que a Bíblia diz que ele é fogo. Fogo consumidor. Agora, átomos que gera criação, que gera energia, o profeta, quando viu, ele não soube interpretar logo o que era, porque eram coisas que no futuro a ciência ia utilizar para fazer o que nós temos hoje. Então, o interessante dessa visão de Ezequiel é nos levar a conhecer que antes de tudo já existia uma profecia. Como as profecias que a gente sempre fala aqui, do Velho Testamento, que vai acontecer, que ainda não aconteceu, que ainda vai acontecer, são isoladas pelos religiosos que não querem que ninguém descubra o que tem de mistério no Velho Testamento, que não existe Velho Testamento e não existe testamento, porque o dono do Velho Testamento, como eles dizem, se for, na realidade, um testamento, que cartório foi registrado? Se o dono fez um testamento, ele sabia que ia morrer. Deus morre? Deus nunca nem pensou nisso, porque a morte não faz parte dele. Ele manda na morte, ele criou a morte. Ele não é espírito porque ele criou o espírito. Ele não é a morte porque ele criou a morte. Ele é vida porque ele criou a vida. Então, isso é o Deus que nós servimos. Igual a irmã disse ontem, né? Que nem depois da morte a gente vai ver ele. Porque eu também creio assim. Porque se aqui na Terra, com tanta grandeza que ele se revelou para nós, muitos não creem. Vale depois da morte, que é só trevas, choro e ranger de dente. Bora ranger? Bora finalizar? Vamos finalizar? Hoje é Shabat, nós temos estudo de Torá e nós buscamos compreender aquilo que Deus quer. Se você que está assistindo o programa achou o programa um pouco pesado, as palavras que nós revelamos aqui, não fique chateado com nós, não. Porque nós estamos apenas descortinando a verdade. Porque a verdade está na Bíblia original. Você é inteligente, muito, muito inteligente para saber que o verdadeiro é a Bíblia original. Né? Procure comprar uma Bíblia original, traduzida em Israel para o português, como essa Torá aqui. São 2 Bíblias numa só, uma em português e a outra no hebraico. Né? Procura a internet aí, tem Amazon.com, tem a livraria Sefer, né? Sefer, que você compra, o máximo é R$200, uma Torá dessa.
tem o Tanar, que é essa daqui, é o Tanar, você pode comprar também, acho que não chega a R$ 200. Aqui são 2 Bíblias, uma em português e a outra em hebraico. Se você deseja estudar hebraico, pronto, tá com tudo na mão. Baruch Hashem. Amanhã nós temos café com o Rabino, né? Amanhã o Rabino vai falar sozinho, ó. Shalom, shalom. A Baruch gente vai Hashem. ter oportunidade de falar sozinho, Rapaz, sem pedir os eu vou outros dar falar. oportunidade para mim mesmo. Pois é. Mas por enquanto nós continuamos dando oportunidade só para Deus. Shalom, shalom. Fique na paz, tenha um final de semana aí muito abençoado. Um abraço para você, Paulo Roberto, para você, Jorge Beres, para você, cantor Aurélio Santo, né? Ao nosso querido radialista Miguel Casselli, o homem da pasta preta, ao João Freitas, ao Zé Filho, todo o pessoal aí da equipe da Rede TV. Ei, tu viu ali que tem um grupo, os amigos da TV Bandeirante? Não. Tá na internet. Tu tá nele, que eu tô também. Porque todos nós passamos pela TV Bandeirante, né? Nós fizemos muitos programas, muitos anos de programa lá. Aí criaram, criaram um grupo e morreu aí uma pessoa da imprensa, né? E eles estavam, todo mundo assim, sabe? Assim, mandando palavra de incentivo para a família, tal, que aquela pessoa foi uma pessoa boa, tal, que teve no nosso meio, mas terminou a missão, partiu, né? 4 anos de câncer, não é brincadeira. Fique na paz, shalom.